que sua TPM revela sobre o seu corpo? Pode até parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas se a sua TPM piorou depois dos 30 anos, o seu corpo ele não está te atacando, ele está tentando te avisar. E a maioria das mulheres ignora esse sinal por anos, até que os sintomas começam a dominar o humor, a energia, o peso e até o relacionamento. Então talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um ciclo que antes era tranquilo e que de repente virou um festival de inchaço, irritação, ansiedade, compulsão, cansaço e até aquele turbilhão de emoções que parece não ter lógica nenhuma naquele período antes da menstruação. Mas tem lógica. E quando você entende o que o seu corpo está querendo dizer, tudo muda. Meu nome é Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica, além de mestrado em Ciências da Saúde. E eu quero que você fique aqui comigo até o final, porque em algum momento desse vídeo você vai reconhecer exatamente o ponto onde tudo começou a mudar. E quando a ficha cai, você nunca mais vai olhar para a TPM da mesma forma. E eu vou te dar ferramentas reais para você conseguir mudar isso hoje ainda. E antes de continuar, me responda aí mentalmente. Você sente que depois dos 30 anos a sua TPM ficou mais intensa? A sua paciência diminuiu? O seu inchaço aumentou? A sua fome ficou desregulada? A ansiedade subiu? A energia foi embora? Pois é. Isso aí não é fraqueza ou falta de controle ou até coisa de sua cabeça. Isso é fisiologia. É uma comunicação interna do seu corpo te avisando que não está tudo normal. Vamos começar pelo seguinte, a TPM não muda do nada. Ela muda porque seu ambiente interno mudou. Então depois dos 30 anos começa uma dança hormonal diferente. E é aí que abre o primeiro loop que eu quero que você entenda. O estrogênio começa a oscilar mais do que antes. Mas não é só isso. A progesterona, que é o hormônio que acalma, que organiza seu sono, que equilibra o seu corpo, reduz a ansiedade, dá aquela sensação de paz, pronto. Ela começa a cair mais rápido. Então é por isso que para muitas mulheres a sensação é quase como se o corpo tivesse desprogramado. Mas calma aí, deixa eu continuar aqui para você entender. Guarda isso aqui. É a progesterona que mais muda depois dos 30 anos e ela afeta diretamente o tipo de TPM que você sente. Eu já vou voltar nesse assunto. Agora deixa eu te levar para uma outra parte que ninguém fala, mas que explica por que tanta mulher me procura dizendo: eu não me reconheço mais. A TPM ela piora quando o corpo entra em inflamação silenciosa. Isso acontece por 3 motivos, que talvez você esteja vivendo e não soubesse que tem relação com isso. Primeiro, o estresse crônico. E aqui eu não falo só de problemas, eu falo do ritmo de vida acelerado que te faz pular refeições, comer rápido, dormir pouco, dormir tarde, pensar muito, jantar tarde. Segundo, intestino inflamado. E sim, o intestino ele conversa diretamente com seus hormônios, com o seu humor, com o seu apetite. Nosso corpo está integrado. Isso aqui não é achismo, não é ciência. E o terceiro, a queda de micronutrientes que regulam o ciclo circadiano, como magnésio, que nosso solo é pobre. Se você não suplementa, você está em deficiência. Zinco, vitamina D, complexo B. Esses 3 fatores que eu falei aqui, sozinhos, eles já bagunçam qualquer corpo. O estresse crônico, o intestino inflamado e a queda de micronutrientes. Juntos, eles vão transformar sua TPM em uma montanha-russa emocional. Eu sei que talvez você até pense assim, mas eu sempre tive TPM, por que piorou agora? Porque depois dos 30 anos, o corpo ele vai perdendo a tolerância ao caos. Uma hora seu corpo está ali aguentando, uma hora não aguenta mais. Ele já não consegue compensar como ele compensava aos 20 anos. E é aqui que o corpo começa a dar sinal. Sinal que você pode até ter uma normalização, mas que não é normal. Sabe quando aquela irritação que aparece vem como um estalo ali, ó? Aquele choro que vem sem motivo, aquela fome por doce desesperada no fim da tarde, que piora na TPM, aquele cansaço como se você tivesse corrido a maratona, ou como se você nem tivesse dormido. Não são fraquezas, são mensagens. E eu vou te mostrar como traduzir cada uma delas. Enquanto eu falo, imagine entrando em um lugar onde você vê hormônios oscilando como ondas, subindo, caindo e o corpo tentando se equilibrar. Agora vamos entrar aqui naquele assunto que eu já abri lá atrás, a progesterona. Quando ela cai, e ela realmente cai bastante depois dos 30 anos, você perde aquele freio emocional natural. A progesterona te estabiliza. Sem ela, o estrogênio ele vai ficar mais dominante, por isso que a gente fala de predominância estrogênica. E o estrogênio dominante é igual a TPM forte, porque sua progesterona está caindo. Você tem uma TPM mais forte, inchaço, seios doloridos, cólicas mais intensas, retenção de água, impulsividade emocional e até insônia.
Você percebe como tudo começa a se encaixar? Que aquele organismo que está inflamado, que é aquela inflamação crônica exagerada, responde pior a essa oscilação hormonal? Mas tem mais um pedaço aí dessa história, e talvez seja o pedaço mais importante para você entender hoje aqui. O seu ciclo menstrual é como um relatório mensal sobre o seu estado interno. Você passa o mês todo construindo esse relatório, com sua alimentação, com sua rotina, com seu sono, se você está ou não controlando o seu estresse, seus pensamentos, seus nutrientes. E aí na fase pré-menstrual, esse relatório é entregue. Então, se ele vem limpo, você vai sentir mais leveza. Se ele vem carregado, você sente tudo de forma multiplicada. Claro que cada vez que você começa a fazer isso com mais frequência, você sente menos quando você sai da rotina por algum motivo. Quando o seu organismo está mais equilibrado, ele consegue tolerar melhor as exceções. O problema é que a maioria das mulheres, elas só percebe os sintomas e não a causa. Ela fica lembrando no máximo da semana passada, não lembra do mês inteiro. E é aqui que você começa a retomar o controle. Talvez você esteja pensando agora, mas eu já tentei melhorar e nada muda. E é nesse ponto que muita mulher desanima, porque tenta mexer em um sintoma isolado, quando na verdade o corpo está pedindo uma reorganização completa. E não precisa ser radical, você só precisa ter estratégia, ter conhecimento. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, aí que minha vida mudou. Porque eu já estive muito doente na época, eu tinha muita TPM, mas eu não achava que isso era uma queixa. Depois que eu melhorei da TPM, que eu falei, meu Deus, eu melhorei da TPM também. Isso nunca foi uma queixa na minha vida, eu achei que era normal. Eu não achava que isso era um problema. E eu era mais nova na época. Eu não tinha nem 30 anos. Então agora, nos próximos minutos, eu vou te mostrar como pequenos ajustes mudam o ciclo inteiro. Porque mudam o seu estado interno, o seu equilíbrio interno, o equilíbrio interno do corpo. Mas antes, segura esse detalhe aqui, ó. O corpo de uma mulher acima de 30 anos, ela não responde a etapas rápidas, responde com consistência, responde a cuidado. Responde quando você realmente olha para dentro. E tem algo aqui que eu quero que você preste atenção agora. Se sua TPM piorou, é porque existe um acúmulo de mensagens que o corpo está tentando te mostrar. Uma inflamação crônica, secundário a alimentação desregrada, o intestino desregulado, porque a progesterona está caindo, então toda essa inflamação também piora a produção de progesterona, fora a queda natural dela da idade, um estresse acumulado, micronutrientes baixos, sono desequilibrado. Então, nada disso aparece nos seus exames comuns. Suas taxas podem estar normais e você pode estar tendo que agir nesses pontos. E é por isso que você sempre ouve, tá tudo normal. Mas você sabe que não está. Seu corpo te conhece mais do que qualquer exame. E eu vou te mostrar por onde começar e como realmente aliviar esses sintomas. E não é só aliviar, é reorganizar o que gerou isso. E é aqui que começa o seu processo de transformação. E talvez a parte mais libertadora que você vai ouvir seja essa aqui. A TPM não é um inimigo, é um diagnóstico gratuito do seu corpo. Um diagnóstico que você recebe todos os meses e que te mostra exatamente onde você está perdendo energia, onde você está acumulando ali aquela inflamação crônica, onde está faltando suporte nutricional e que os hormônios eles estão tentando trabalhar sozinhos. Então, quando você começa a mudar a relação com esse sinal, você vai parar de lutar contra o seu corpo e começar a caminhar com ele. Entender o que pode transformar a sua saúde de verdade. Qual o alimento ideal, a rotina, como que você melhora o sono. Porque o sono é um dos pilares mais importantes que a gente tem que agir. Porque a gente detoxifica à noite e você trabalha durante a noite, durante o sono. Agora imagina você acordando num ciclo onde não existe mais aquela sensação de estar desregulada. Onde o seu humor não te surpreende de forma negativa. Onde você não ataca todos os doces. A sua fome é estável, a sua energia ela não desaba no meio da tarde. A sua barriga não fica inchada ali como um balão. E você não fica sentindo que precisa se explicar para o mundo inteiro por que você está mais sensível. Então isso aí não é um sonho distante, não. Isso é medicina, isso é fisiologia funcionando bem. E o que deixa a TPM mais leve? Não é um remédio milagroso, é uma organização interna, um equilíbrio do corpo. Lembra que eu te falei que depois dos 30 anos o corpo perde a tolerância ao caos? Isso quer dizer que pequenos desequilíbrios que antes não apareciam podem começar a se manifestar com mais força. Um intestino preso ou acelerado, ele vai virar ali uma irritação emocional. Uma noite mal dormida já vira uma compulsão. Uma semana de estresse, ela vira cólica. 2 dias de açúcar a mais já viram aquele peito dolorido. Então, é tudo conectado. E quando você entende essa conexão, você para de se culpar e começa a fazer as escolhas melhores, não por obrigação, mas por consciência. E vocês vão perceber que quando a nossa microbiota intestinal muda, à medida que a gente muda a alimentação, a nossa rotina, que o intestino começa a equilibrar, eu falo que a nossa microbiota manda até nas nossas vontades. O nosso paladar muda. Você vai ver que o desespero pelo açúcar diminui. E ó, importantíssimo aqui. Muita gente diz que a TPM forte é normal porque todas as mulheres passam por isso.
mas não é normal, é comum, mas comum não é normal. Comum é o resultado de um estilo de vida inflamado, de baixos nutrientes, noites mal dormidas, que a gente está falando aqui, de intestino desequilibrado, de estresse acumulado, de falta de progesterona, de excesso de estrogênio, um excesso de estrogênio que não está conseguindo ser metabolizado direito. Então o seu corpo ele não está te atacando, ele está pedindo alívio. E quando você começa a agir nesses pilares, que você começa a reequilibrar seu corpo, você vê ele melhorar durante o período pré-menstrual. Agora imagine a ligação do intestino com o cérebro. O seu ciclo, ele começa no intestino, e sim, mais de 80% da serotonina ela é produzida no intestino. Se o seu intestino está inflamado, o que é isso? Que está com o nível de inflamação crônica aumentada, não está em equilíbrio, a sua TPM também será mais forte. Se seu intestino está calmo, com certeza o seu impacto durante o período pré-menstrual vai ser muito menor. Então é por isso que quando eu falo para as minhas pacientes que organizar o ciclo não é apenas sobre usar hormônio, é sobre o corpo todo, elas finalmente entendem porque não funcionava antes. Então agora, para concluir, a mulher com TPM mais forte geralmente é a mulher com progesterona mais baixa, e a progesterona cai com estresse, com noites mal dormidas, com excesso de cortisol, com inflamação, com intestino desregulado, com deficiência de magnésio, que é um mineral que acalma, que relaxa, que te ajuda a entrar no sono profundo. Então, quando você cuida do seu corpo, a progesterona responde. Quando você ignora, ela despenca e o seu humor despenca junto. Você não precisa viver apagando incêndio. Você tem que construir um terreno onde o fogo nem começa. O seu ciclo ele responde àquele ambiente que você cuidou ali ao longo do mês. E quando você muda o ambiente interno, a TPM ela muda sem esforço. E agora, por onde que eu começo, né? Tantas coisas que a gente fica pensando. É por isso que eu criei a plataforma Viva Saúde, porque o corpo da mulher depois dos 30 anos precisa não de adivinhação, precisa de orientação clara e não de tentativas aleatórias, precisa de uma estrutura. Então dentro da plataforma eu te ensino exatamente como reduzir essa inflamação crônica, regulando o intestino por uma alimentação limpa, qual tipo de alimento você usa, qual é a rotina compatível com o corpo humano, então organizar a rotina, ajustar o sono, entender seu ciclo e finalmente sentir que você recuperou o controle sobre si mesmo. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre fazer o certo, do jeito certo, na ordem certa, é natural. Agora imagina você daqui a 3 meses, vivendo um ciclo completamente diferente. É isso mesmo, eu quero que você entenda os sinais do seu corpo, que melhore o humor, esteja mais estável, que a energia seja constante, que o inchaço vá embora, que tenha o intestino ali funcionando bem todos os dias, que durma bem a noite inteira e acorde com disposição, diminuição da ansiedade, porque ninguém melhora a ansiedade de verdade se não equilibrar o corpo. Só ficar dependendo de remédio, eu não acredito nisso. Eu não estou dizendo que não tem que tomar remédio. Mas se você só usar o remédio e você não agir nos pilares básicos, isso não faz sentido. E o que eu sempre falo para as minhas pacientes, você não veio ao mundo para sobreviver, e veio para viver bem, viver com leveza, com disposição. Então se você quer que eu te acompanhe nesse processo, se você quer aprender o passo a passo de como organizar tudo, sua alimentação, sua rotina, seu sono, então o meu suporte ali, eu deixei no link a plataforma Viva Saúde. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.